Abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar do verso 18 ao verso 31, porque paramos, quarta-feira passada, no verso 17, estamos fazendo esse estudo versículo por versículo. O tema dos versos 1 a 17 foi chamados por Deus, e agora o tema do verso 18 ao verso 31 é a superioridade da fé cristã. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia e você, por favor, acompanhe na sua a leitura destes versículos. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia, amém. Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Então agora nesta nova sessão, o apóstolo Paulo vai falar sobre algumas qualidades que distinguem a fé cristã de todas as outras formas de religiosidade. E a primeira marca é que a fé cristã instala a única distinção que realmente conta. Versículo 18. Talvez o irmão se lembre que na quarta-feira passada, Paulo estava corrigindo os coríntios, porque eles produziam uma divisão dentro da igreja. Havia 4 partidos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E o apóstolo vai dizer então, não devem ocorrer essas divisões dentro do corpo de Cristo, da família de Deus. Mas há sim uma divisão que é verdadeira, que é real. Não a divisão entre essa ou aquela facção dentro de uma igreja, mas a divisão entre as pessoas que perecem e aquelas que são salvas. Não é isso que nós temos aí no verso 18? Olha só, leia com atenção. A Bíblia Sagrada está dizendo que há 2 tipos de pessoas no mundo: as pessoas salvas e as pessoas que perecem.
Porque a palavra da cruz, diz Paulo, é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então existem dois tipos de pessoas: aquelas que podem dizer, eu sou salvo, e aquelas que precisam dizer, eu sou salvo. Daí a missão de Cristo, vindo ao mundo para resgatar a humanidade. Daí a importância da obra missionária, do testemunho pessoal, do evangelismo. E o detalhe, meus queridos e minhas queridas, é que aqueles que são salvos por receberem a palavra da cruz. E aqueles que perecem por rejeitarem a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é para os que perecem loucura, eles rejeitam. Mas para os que são salvos é o poder de Deus. Em outra das suas cartas, o apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja grego, seja judeu. Então, a fé cristã instala a única distinção que realmente conta. Quando eu era criança, a gente cantava uma musiquinha na EBD que dizia assim: a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora. Você onde está? Quando Cristo disse, eu sou a porta. Então toda porta tem dois lados. Você está dentro ou está fora? É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 18. Agora vamos avançar mais um pouquinho, amados. E nos versos 19 a 25, nós vamos encontrar o apóstolo com assim muito entusiasmo, muito sentimento, afirmando que a fé cristã lança por terra a pretensão dos homens, todo o orgulho, toda a presunção. Olhem só, vamos reler os versos 19 em diante. Porque está escrito, e agora Paulo cita um salmo, lá do Velho Testamento. Por isso ele diz, está escrito, ele está citando um salmo. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos estendidos. Ele fecha aspas, encerra a citação e prossegue. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Você conhece pessoas que são questionadoras? E alguns até questionam porque querem aprender, outros questionam simplesmente porque não querem mudar. E Paulo diz, onde está, qual é a vantagem do questionador deste século, deste mundo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Uma vez que na sabedoria de Deus, o mundo na sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é escândalo para os judeus e para os gregos é loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Na igreja de Corinto, havia judeus e gregos, como na maioria das igrejas do Novo Testamento. Você lembra que quando o cristianismo surgiu, todos eram judeus. Pedro era judeu, Tiago era judeu, Jesus era judeu. Então, quando a igreja começou, todos eram judeus. Mas aos poucos, os gregos foram se convertendo e passaram a fazer parte das congregações. E aí você tem Lucas, que era grego, você tem Tito, que era grego,
e outros personagens ilustres. A igreja então começa a virar essa mistura abençoada, porque para a igreja não existe raça, não existe nacionalidade, não existe língua. Cristo é tudo para todos. E Paulo vai dizer que esta mensagem, a mensagem do Evangelho, é rejeitada tanto pelos judeus quanto pelos gregos. Por que os judeus rejeitavam o Evangelho? Não os judeus da igreja, os judeus que não eram convertidos. Porque eles buscavam um sinal. Fazia parte da psicologia dos judeus a praticidade. O lema dos judeus era esse: eu preciso ver para crer. Quando Cristo estava pendurado lá na cruz, os judeus gritavam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz para que creiamos. Essa mentalidade material, prática, visível, desconfiada. Eu só acredito vendo. E tem alguns que depois de ver ainda duvidam. Então, Cristo crucificado, para os judeus, era escândalo. Como pode um Salvador que morreu, que sangrou, que foi pregado em uma cruz, isso é um escândalo. Cristo crucificado, nunca, jamais. Os gregos, por outro lado, tinham uma psicologia diferente. Os gregos não eram tão materialistas, tão práticos. Os gregos eram mais especulativos, mais filosóficos. Se o Evangelho fosse uma filosofia, um estilo de vida, uma lista de coisas para fazer ou não, para acreditar ou não, os gregos aceitariam isso com mais facilidade. Mas não, o Evangelho é uma história. A história de alguém que veio e morreu e ressuscitou. Isso para nós é loucura, diziam os gregos. Qual era o lema dos gregos? Eu preciso entender para crer. Agora, me parece que essas duas maneiras de olhar para Deus podem ser encontradas ainda nos dias de hoje, passados 20 séculos. Tem aquele que diz: eu só acredito vendo. Tem aquele que diz: eu só acredito entendendo. E aí o apóstolo Paulo fala: vai dar não, porque estamos tratando de fé. Fé vai além daquilo que se pode ver, fé vai além daquilo que se pode entender. Agostinho de Hipona, um grande filósofo e teólogo dos primeiros anos do cristianismo, dizia: a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Paulo está dizendo: olha, para essas pessoas lá do mundo, o que nós pregamos, o Evangelho, é loucura. Os judeus ficam escandalizados, os gregos nos desprezam, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Então o Senhor, Ele acaba com a pretensão dos homens, no sentido de que você pode dizer para Deus: só acredito vendo. Ou você pode dizer para Deus: só acredito entendendo. E Deus responde: quem manda não é você, sou eu. Não é do seu jeito, é do meu. Um novo convertido foi falar de Jesus para um amigo. E o novo crente, graças a Deus, ele faz muito isso, porque ele está tão feliz de ter conhecido Jesus, que ele quer que os amigos conheçam também. E ele foi falar de Jesus para um amigo, muito resistente, disse: olha, se esse seu Deus existe, então que ele apareça para mim aqui agora. E aí o rapaz respondeu: cara, ele não te dá essa moral toda. E ele chegou na igreja e falou: pastor,
meu amigo disse isso, eu não sabia o que responder, aí eu respondi, ele não te dá essa moral toda. O pastor disse, excelente resposta, porque é disso que trata o Evangelho. Você entende que cristianismo não é você fazendo um favor a Deus, é Deus fazendo um favor a você? Porque se você não entende isso, não dá para ser cristão. Há pessoas que dizem para Deus, olha, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir do meu jeito, da minha maneira, que é a maneira que eu acho, que é a maneira que eu entendo. Aí Deus responde, olha só, vai dar não, porque quem manda aqui sou eu. Deus estabeleceu como a gente vai chegar lá. A Bíblia diz, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Versículo 21, aprove a Deus, é a vontade de Deus, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus, e isso lança por terra toda a pretensão dos homens, porque vamos combinar, não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, e eu espero que você tenha compreendido. Leon Morris, um comentarista bíblico, disse o seguinte: os judeus que buscavam sinais estavam cegos para o significado do maior sinal de todos, quando ele esteve diante deles. E os gregos, amantes da sabedoria, não puderam discernir a mais profunda sabedoria de todas, quando foram confrontados com ela. De modo que, de fato, Deus humilha o ser humano diante da sua excelência e perfeição. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em terceiro lugar, a gente pode dizer que a fé cristã lança por terra a arrogância dos homens. E aí o Paulo vai agora ilustrar o que ele acabou de dizer com a própria congregação. Veja se não é o caso. Verso 19. Eu já li essa parte, não é? Deixa eu continuar aqui então. Está errado aí, não é de 19 a 25 agora não. Vamos lá. Na verdade, agora vamos pegar do 25 em diante. Eu li até o 25, vamos pegar do 26. Corrijam aí, por favor, que o númerozinho está errado. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis, não muito valorizadas do mundo, e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então Paulo agora ele vai ilustrar o que ele acabou de dizer, apontando para a própria congregação e dizendo, olha, o fato de que o Evangelho é o poder de Deus pode ser ilustrado pela própria igreja de Corinto, que é formada em sua maior parte de pessoas humildes. No começo foi assim. Quando o cristianismo começou, era a religião dos escravos, das donas de casa, dos ferreiros, dos carpinteiros, dos pescadores. Jesus era de família humilde. Ele chamou pessoas de família humilde. E os primeiros seguidores de Cristo foram, em sua maior parte, gente humilde, sem instrução, sem estudo, sem gabarito, coisas que eram consideradas como muito valiosas naquela sociedade. Não há outra explicação
para que o cristianismo tenha sobrevivido e chegado até os nossos dias. Ele não nasceu no seio dos poderosos, ele não nasceu sob a proteção ou o patrocínio dos poderosos, muito pelo contrário, os poderosos perseguiram a fé cristã, mas Deus quis que fosse assim. Para quê? Para que ninguém se gloriasse e toda a glória estivesse nas mãos de Deus. Olha o que diz o verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Certa vez, chegou numa pequena cidade do interior um homem muito inteligente e muito estudado, que era ateu. Aquele homem se colocou sobre um palanque e começou a discursar. E na sua inteligência, eloquência, preparo, ia defendendo a ideia de que Deus não existe. Juntou uma multidão naquela pequena cidade do interior. E o doutor, com toda a arrogância, tentava provar, por A mais B, que Deus não existe. Depois de haver expressado as suas opiniões, lançou um desafio ao público. Se eu estou errado, que venha aqui alguém em cima do palanque e me corrija. E claro que ninguém tinha coragem de subir ali, porque era gente humilde, era um povo do interior, cidade pequena, e as pessoas ficavam olhando umas para as outras. No meio do povão, tinha um moço com uma sacola de papel, um chapéu de palha, pés descalços, e disse: eu vou aí debater com o senhor. Aquele professor, aquele intelectual deu risada. Quem é você para argumentar comigo? Mas já que não tem outro, sobe você. O sujeito subiu com calma, lá no palanque, abriu o saco de papel, tirou uma laranja, enfiou a mão no bolso, pegou o canivete e começou a descascar a laranja com toda a calma do mundo. E o homem ria, zombava: você veio aqui para debater ou para chupar laranja? E o sujeito tranquilo terminou de descascar a laranja, partiu no meio, chupou uma banda, chupou outra banda, guardou os restos no papel, enquanto aquele ateu zangado dizia: e aí, você vai debater comigo ou não vai? O sujeito limpou a boca e disse: agora sim nós podemos debater. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor. A laranja que eu chupei estava doce ou azeda? Aí o ateu deu uma gargalhada e disse: mas isso é pergunta que se faça? Como é que eu vou saber se a laranja estava doce ou azeda? Quem experimentou foi você. E o sujeito lá da roça respondeu: e como é que o senhor pode dizer que Deus não existe se o senhor nunca experimentou? Acabou o debate, acabou a conversa, porque o argumento daquele homem tão simples estava cheio de sabedoria. Aliás, eu aproveito para fazer uma pergunta a você. Você já experimentou Jesus Cristo? Já recebeu-o como seu Senhor e Salvador? É algo que não se entende pelo intelecto, mas apenas pela experiência. Então, é isso que o Paulo está dizendo aqui, não é? Quando ele fala: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, nós podemos afirmar que a fé cristã faz com que Cristo seja tudo para nós. E vocês me desculpem, nós vamos corrigir novamente aí a passagem, é 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31, que são os últimos. É o capítulo 1, versículos 30 e 31, que diz: mas vós sois dele, ou seja, sois de Deus, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você tem que se gloriar de alguma coisa, olha para mim, presta atenção. Se você tem que se gloriar de alguma coisa, se glorie do Deus que você tem. Porque tudo que você é, tudo que você tem, é dele. Olha só o que Paulo está dizendo, que nós somos de Deus porque estamos em Cristo. Essa é uma expressão que Paulo gosta muito de usar, a expressão em Cristo. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser de Deus. Você foi comprado com o sangue de Jesus, você foi adquirido por este precioso preço. E diz mais o texto: para nós foi feito por Deus nossa sabedoria. De onde vem a sua sabedoria? É de Jesus. Nossa justiça, quem é que justifica você? É Jesus. E nossa santificação, quem é que santifica você? É Jesus. E nossa redenção, quem é que redime você? É Jesus. Então, toda a glória pertence a Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. De tal maneira, meus queridos e minhas queridas, que a superioridade da fé cristã lança por terra as religiões, as filosofias, as especulações, porque maior é Deus. E para nos aproximarmos de Deus, temos que reconhecer essa grandeza e precisamos nos humilhar diante dele. Amém? É sobre isso que fala esse textinho que nós lemos hoje e que eu espero que você tenha compreendido todos os versículos e que eu quero ilustrar, aplicar com uma história antes da gente encerrar com o cântico e a oração. E essa história se chama O Enterro do Último Imperador. É uma história real que eu passo a ler. Franz Joseph foi um dos homens mais poderosos da Europa em sua época. Filho do arquiduque Franz Karl, da Áustria, e da princesa Sofia, da Bavária, Franz Joseph nasceu em 1830 e morreu em 1916. Governou sobre seus territórios por quase 68 anos. Era o todo-poderoso imperador da Casa de Habsburgo, que dominou o Império Austro-Húngaro desde 1273 até a época da Primeira Guerra Mundial, mais de 600 anos, portanto. Os títulos de Franz Joseph dariam para encher meia página. Sua Majestade Imperial e Apostólica, Franz Joseph I, pela graça de Deus, imperador da Áustria, rei apostólico da Hungria, rei da Boêmia, rei da Dalmácia, rei da Croácia, rei da Eslovênia, rei da Galícia, rei da Lodoméria, rei da Ilíria, rei de Jerusalém, e por aí ia. Porém, até os imperadores morrem. O sepultamento de Franz Joseph
O último dos grandiosos funerais imperiais da Europa foi em novembro de 1916. No dia do funeral, os nobres da corte se vestiram totalmente de branco, colocaram chapéus cobertos com plumas de avestruz e foram se despedir do grande imperador. Uma banda militar criou o clima emocional. Então, o cortejo saiu carregando o caixão, coberto com as cores imperiais, preto e dourado. Finalmente, a procissão chegou aos portões de ferro da cripta dos Habsburgos, em Viena. Do lado de dentro, o cardeal arcebispo da cidade, junto com um séquito de altos oficiais da igreja, esperava a chegada dos representantes da nobreza. Então, seguindo uma cerimônia imemorial, o mestre de cerimônias bateu a porta do portão com o cabo da espada cerimonial. Abram, ordenou o mestre de cerimônias. Quem vem lá? Perguntou o cardeal. E o mestre de cerimônias respondeu: trazemos os restos de Sua Majestade Imperial e Apostólica, Franz Joseph I, pela graça de Deus, imperador da Áustria, rei apostólico da Hungria, defensor da fé, rei da Boêmia, rei da Dalmácia, e seguiu enumerando os 37 títulos do imperador. Vejam, irmãos, 37. Não o conhecemos, disse o cardeal. Quem vem lá? E agora o mestre de cerimônias respondeu: trazemos os restos mortais de Sua Majestade, Franz Joseph I, imperador da Áustria e rei da Hungria, respondeu o chefe do cerimonial. Detalhe, usando uma forma abreviada, permitida apenas em situações de emergência. Lá dentro o cardeal respondeu: não o conhecemos. Quem vem lá? E finalmente o mestre de cerimônias disse: trazemos o corpo de Franz Joseph, nosso irmão, pecador como todos nós. E com essas palavras, as pesadas portas se abriram vagarosamente e o corpo de Franz Joseph foi levado para dentro. Somente quando nos despojarmos das nossas pompas imperiais, reconhecendo nossa condição de pecadores e a nossa necessidade da graça de Deus, poderemos entrar pelos portões do céu. Quem vem lá? Um pecador, salvo pela graça de Cristo. Amém. Que bela história e que grande verdade. Se, ao chegarmos aos portões do céu, uma voz lá de dentro gritar: quem vem lá? Tudo que teremos vai responder é: um pecador, salvo pela graça de Cristo. Toda a glória para Ele, toda a honra é dEle, todo o mérito é dEle, para sempre e sempre e sempre. Louvado seja o nome de Jesus.